Tá chegando. Doutor Hélio, Então vamos lá, doutor Justino, vamos lá. O senhor é a palavra. oração da paz, oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Muito grato, doutor Justino, pela leitura. Eu vou então fazer aquele minuto acadêmico que a gente tem trazido aqui alguns momentos históricos da academia, né? Vocês estão vendo a tela, não estão, pessoal? Estamos Sim, vendo. perfeito. Tá. Eu queria que vocês, nessa tela, vocês já vissem do canto superior esquerdo o que foi aprovado por todos os acadêmicos que prestigiaram as assembleias, que é o nosso emblema colorido. Não foi modificado no emblema, mas sim dado a ele cores, e as cores, na verdade, foram, assim, inicialmente feitas na gestão do Dr. Gilioli. Então, simplesmente, nós, os acadêmicos, homologaram o que o Dr. Gilioli fez há alguns anos atrás como realmente o atual símbolo da academia. Essa sessão, vocês sabem, eu intitulei Só se ama aquilo que se conhece, né? E com isso a gente quer dar algumas pinceladas históricas para tentar despertar um pouquinho na gente um pouquinho de mais amor pela nossa academia. Nós não conhecemos o nosso passado, dificilmente nós podemos valorizá-lo, dificilmente nós poderemos homenagear aqueles que nos precederam e também não teremos mérito nenhum de ser homenageados futuramente, quando já não estivermos mais aqui, por aqueles que nos sucederem. Eu queria agora também falar algumas poucas palavras, mas também sentidas palavras, assim, a nossa querida companheira de Bonetti, né? Eu espero que vocês estejam vendo aí. Estão? Estamos. Estão vendo? Ué, parou agora? Não, agora não. Agora parou, né? Espera aí, deixa eu ver se eu volto atrás aqui, só um minutinho. E agora? Estamos vendo, pessoal? Estou vendo o convite. Sim, sim. Convite, exatamente. Então, eu vou falar aqui sobre a nossa querida palestrante hoje, que é a de Bonetti. Bom, a de Bonetti tem duas formações. Ela tem uma formação em administração e tem uma formação em artes, pela Escola Pan-Americana de Artes. E ela atua como jornalista, fotógrafa, artista plástica, pesquisadora cultural e administradora de empresas. Ela também é sócia proprietária da empresa InfoArtes, Comércio e Serviços Limitados. A de Bonetti tem um portal, né, o Portal Artes, onde ela publica entrevistas, artigos sobre artes plásticas, e ela já desenvolveu várias curadorias. Eu vou citar algumas delas. Na Academia Paulista de Letras, na Arte Sacra de Anita Malfatti, no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Anita Malfatti, além do modernismo, vejam como ela entende de Anita Malfatti. Anita Malfatti referencial, dentre outras curadorias. E ela teve vários trabalhos em fotografia, recebeu vários prêmios em exposições, e ela também atua como editora. Ela editorou e fotografou o livro Paulo Bofill, Porta-Retratos, Fotobiografia dos 90 anos,
2016. Eu acredito que muitos de nós aqui já lemos esse livro, eu fui um deles, inclusive. E ela editorou recentemente o livro Trilogia do Perdão, uma obra poética da nossa confreira Francis de Azevedo. A Di Bonetti, como todos sabem, ela está desenvolvendo, juntamente com seu esposo, o Paulo, uma pessoa também muito boníssima, desde a questão do nosso predecessor, Dr. Rui Altenfelder, ela está desenvolvendo um site na nossa academia, já atuou num site também na Academia Paulista de Letras, e hoje tem desenvolvido um site, juntamente com seu esposo, muito significativo e que tem projetado muito a nossa instituição. A Di Bonetti ingressou recentemente, ela primeiro ingressou na gestão do Dr. Rui Altenfelder como membro correspondente, e depois concorreu a uma vaga, e recentemente, em 26 de agosto de 2020, ela ingressou como membro titular da Academia Cristã de Letras. Ela ocupa a cadeira número 24, cujo patrono é o grande escritor Paulo Setúbal. A Di Bonetti também, além de atuar no site, ela, nessa gestão, está atuando como primeira tesoureira. Bom, essas são algumas palavras que eu, simples, mas o coração que eu dediquei a Di Bonetti, e peço que todos agora desliguemos o nosso microfone, vamos deixar a Di Bonetti falar, e no final, quem quiser fazer manifestações, vamos levantando a mão, e peço encarecidamente que as manifestações sejam objetivas, né? A gente às vezes vê manifestações quase palestras. Então, vamos manifestações objetivas para dar chance para todo mundo. Por favor. Tá? Di Bonetti, com você a palavra. Obrigada. Todos estão me ouvindo? O som está bom? Então, vamos lá. O ano que vem, nós vamos comemorar o centenário da Semana de... Deixa eu só colocar aqui o cronômetro aqui para eu não fugir do tempo. Di Bonetti, se você quiser no compartilhar... ano que vem, nós vamos comemorar o centenário... Não entendi, Hélio? Não, se você quiser compartilhar imagens, pode compartilhar, porque eu já liberei. Ah, sim, ali naquele verdinho, né? Isso. Tá bom. Então, no ano que vem, nós vamos comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922. Então, são 100 anos que esse movimento alavancou essa mudança radical nas artes plásticas, na literatura, na arquitetura e na música. E hoje eu tenho a oportunidade de falar pela primeira vez em público como os meus caminhos foram contornando as possibilidades e me deram a oportunidade de, primeiro, eu mudei totalmente, eu tive a minha vida totalmente mudada por conta das artes plásticas e da literatura. Segundo, eu convivi muito de perto com o acervo documental do intelectual René Thiollier, que foi o principal organizador da Semana Modernista. Então, em terceiro lugar, das oportunidades que eu tive, foi de fazer a curadoria de 3 exposições de Anita Malfatti, e fotografei as obras da Anita por 8 anos para a elaboração dos documentos de expertise. Convivi com Paulo Bonfim, que foi retratado por Anita, e frequentou a sua casa e o ateliê. Em quinto lugar, eu sou amiga e frequento a casa de um dos maiores colecionadores das obras de Anita, Alair Nardella, que foi aluno informal e amigo confidente de Anita. Alair foi a última pessoa a ver a Anita com vida, antes de ela ser internada e falecer. E, em sexto lugar, um privilégio que eu tive de ser convidada em 2008 para fazer as fotos para um livro dos lugares onde a Anita morou na década de 20, em Paris. Ou seja, tenho muitas histórias para contar, mas o meu tempo é finito. Então, eu vou dar uma breve pincelada nesse meu envolvimento com a Anita e o modernismo.
Mas no futuro bem próximo, todas essas histórias elas serão contadas detalhadamente no meu canal no YouTube. Eu abri um canal no YouTube porque eu acho que eu tenho muita história, muita coisa para contar. E esse canal chama Tete a Tete com Dibonete. Me aguardem que no futuro muito próximo vocês vão ter novos vídeos lá. Vamos lá, eu nasci no Paraná em 1959. Nunca havia ouvido falar sobre Anitta, Tarsila, modernismo. Em janeiro de 1983, ou seja, há 38 anos atrás, eu cheguei em São Paulo transferida de um banco. Em fevereiro, eu fui conhecer o Mapping na Praça Ramos de Azevedo. Eu fiquei encantada e curiosa, pois estava acontecendo as comemorações dos 61 anos da Semana de Arte Moderna, e todas as janelas do Mapping, elas tinham fotografias dos participantes do movimento que haviam revolucionado essa Semana de Arte Moderna, que aconteceu de 11 a 18 de fevereiro de 1922, e que foi um divisor de águas na cultura nacional. Quando eu vim para São Paulo, eu queria estudar odontologia, justamente porque o meu pai era protético. Mas os meus caminhos mudaram, não tive condições financeiras. E, para isso, optei por cursar administração de empresas, que estava mais ligada à minha área de trabalho no banco. E depois disso, eu fiz pós em finanças. Me tornei financeira num grupo de empresas do ramo náutico, e por conta desse estresse da profissão, que é o nervo central de qualquer instituição comercial, eu me vi entrando para uma escola de pintura. Pois bem, amei tanto as artes que abandonei as finanças e abri uma escola de pintura na Vila Mariana. Dei aula durante 15 anos. Muitos dos meus alunos, vários alunos, queriam trabalhar profissionalmente vendendo suas obras. Foi bem no começo, quando a internet ainda estava dando seus primeiros passos, para justamente criar oportunidade aos novos artistas e aos meus alunos, que eram explorados pelos pseudos marchands, que, na verdade, cobravam dos artistas para montar exposições, dizendo que fariam fortalecer seus currículos, mas, na verdade, quem ganhava era só os próprios marchands, que cobravam dos artistas para organizar as exposições, e eles não conseguiam era vender, era nada. Para criar a oportunidade aos artistas, eu convenci meu marido, que já era web designer, a criar em 2000, há 21 anos atrás, um portal de artes plásticas sem cunho comercial. Então, não podia ser diferente, tinha que ser sem cunho comercial, pois eu era contra os tunistas. Eu tinha que criar algo que desse chances aos novos artistas. Foi aí que nós criamos o Portal Artes. E foi por isso que eu passei a fotografar profissionalmente as obras dos meus alunos para criar sites individuais dentro desse portal. E deu tão certo, pois esse portal existe até hoje, continua sem cunho comercial, sem patrocínio também, mas esse portal foi um dos primeiros portais de artes plásticas particulares na internet, chamado Portal Artes. Eu comecei a ser requisitada para fotografar obras de outros artistas que já eram profissionais. E em 2003, fui fotografar para um anuário de artes, anuário de artes, as obras da escultora Nazareth Ollier. Para minha surpresa, o pai da Nazaré, René Thiollier, um intelectual das letras, que pertenceu também à Academia Paulista de Letras, aliás, não foi só acadêmico, foi secretário perpétuo e foi o responsável por conseguir a doação do terreno no Largo do Arouche para construir o prédio, e foi ele que conseguiu o empréstimo na Caixa Econômica Federal, porque ele tinha um tio que trabalhava na Caixa Econômica. E assim ele tocou a obra e construiu a sede da academia lá no Largo do Arouche. Além disso, René foi um dos principais organizadores da Semana de Arte Moderna. Foi ele que pediu ao prefeito Firminiano Pinto o Teatro Municipal para que esse evento acontecesse, e pagou do próprio bolso o aluguel e deu como garantia os seus bens pessoais. Em outubro de 2003, uma diretora da Academia Brasileira de Belas Artes do Rio de Janeiro me encontrou através do Portal Artes e me convidou para fazer
pesquisa e curadoria Malfatti para comemorar os 450 anos de São Paulo. A Caixa Econômica estava desativando sua agência nessa época, na Praça da Sé, e transformando em espaço cultural. Eram 2 espaços que seriam inaugurados. Eles iam me dar o térreo. Era um no térreo e outro na sobreloja. Essa reforma ela fazia parte da revitalização do quadrilátero da Sé. A minha pesquisa foi tão boa, mas tão boa, que me foi cedido os 2 espaços, no térreo e na sobreloja. E quem fez o projeto expográfico, que eu agradeço muito a meu amigo que está vindo a essa palestra. Então, a exposição que aconteceu na Caixa Econômica, ela teve o título Referencial Anita Malfatti. Essa exposição ela estava programada para 3 meses, mas o sucesso foi tão grande que ela foi prorrogada para mais 3 meses. Nessa pesquisa para essa exposição, eu descobri com a família, que me recebeu uma foto bem pequenininha da Anita, em Veneza, toda danificada. Eu fiz o restauro dessa foto e ela acabou fazendo grande sucesso na exposição e no catálogo. 6 meses depois da exposição na Praça da Sé, essa exposição seguiu para Salvador e teve o título Anita Malfatti, muito além do modernismo. Também foi um sucesso, ficou 90 dias. Essa moça que está aí na foto é a gerente cultural lá desse espaço lá em Salvador, e o Alair Nardella. Bom, minha terceira curadoria ela aconteceu no Museu de Arte Sacra. Eu fiz um recorte, né, na arte sacra de Anita Malfatti, então mostrei a produção de arte sacra de Anita Malfatti. O Paulo Bonfim, nesse dia, me convidou para almoçar em sua casa, pois ele queria me mostrar umas aquarelas que a Anita Malfatti havia feito para ilustrar um livro infanto-juvenil com o título Cafundó da Infância, do seu tio Carlos Magalhães Lebes, que foi o responsável pela criação do serviço social em todo o estado de São Paulo. Esse livro estava inédito, mas o tio já havia publicado outros 2 livros, um chamado No País dos Quadratins, que foi ilustrado pelo Cândido Portinari, e o outro tinha o título A Chácara da Rua 1, ilustrado pelo João Farion, que foi um ilustrador do Sul muito famoso. Paulo Bonfim me pediu para ajudá-la a publicar o Cafundó da Infância e republicar os outros 2. Com a generosidade da Márcia Lígia Guidin, da Miró Editorial, que fez a ponte entre a editora Cossack e Naif, eu consegui que publicassem a trilogia do seu tio Carlos Magalhães Lebes. O Paulo Bonfim ficou imensamente feliz. As famílias eram muito amigas e se frequentavam. Então, a Lair sempre conviveu com a Anita. E a Lair possui em seu acervo hoje as raríssimas obras importantíssimas, únicas obras que não estão em museus, únicas obras de extrema relevância em acervo particular. A obra mais interessante e mais valiosa chama-se Sinfonia Colorida, é aquela que apareceu lá na exposição, um cartaz enorme, lá na exposição de Salvador. Acredito que essa é uma das mais valiosas obras à venda da Anita. É daquelas obras que não tem preço, de tão valiosa pela importância histórica. Ela vale hoje 17 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 90 milhões de reais. E a história dela é a seguinte: quando a Anita volta dos Estados Unidos e aporta em Santos, nós estamos falando em 1916, naquela época demorava muito para desembaraçar a bagagem. Imagina vocês que a Anita traz quase toda a sua produção dos Estados Unidos para o Brasil. Então, como demorava para desembaraçar a bagagem, a Anita ficou hospedada na casa de amigos da família, na casa de José Carrijo, em Santos, a família Carrijo. E, em agradecimento à hospedagem,
quando ela retratou essa moça, era um dia de festa, era aniversário do dono da casa, do José Carrijo. A Anita retratou a filha, essa moça chamava-se Odila, que está segurando um gato que chamava Bilt. E esse olhar triste de Odila era porque ela iria se casar com um rapaz por imposição da família, mas era apaixonada por outro. Segundo a Anita, alguns anos depois, Odila faleceu. Ela dizia de tristeza. Com essa obra Sinfonia Colorida, a Anita se considerou como uma retratista profissional. Outra obra-prima que a Lair possui, que tem importância histórica também para a cidade de São Paulo, é o Apóstolo São Paulo, que é o padroeiro da cidade, que a Anita pintou. O seu valor de mercado hoje está por volta de uns 12 milhões de reais, uns 2 milhões e 300 mil dólares por aí. É o único óleo sobre tela lembrado nos janeiros comemorativos do aniversário da capital e pertence desde sempre ao amigo de terceira geração das Malfates. Anita, eu vou contar a história dessa obra. Anita, ela foi convidada para visitar, foi convidada pelo Guilherme de Almeida para visitar o Parque do Ibirapuera, para apreciar o Monumento das Bandeiras do seu grande amigo Brecheret, inaugurado em 1953 para as comemorações de 54 dos 400 anos da cidade de São Paulo. A Anita se inspirou e teve a ideia de homenagear a cidade também, pintando o seu padroeiro. Quando o quadro estava pronto, a Anita mostrou para o Alair, dizendo que se tratava, que se inspirara em seu rosto e no nariz de seu pai. Uma pintura expressionista, onde os olhos verdes de seu inspirador simboliza a visão do mundo espiritual, segundo a doutrina cristã. A cabeça gigantesca representa o maior apóstolo de Cristo. O livro que o apóstolo segura faz alusão às escrituras sagradas. A Lair comentou que quando a Anita disse, olha o que eu fiz com o seu rosto, ele surpreso rebateu, o que a senhora fez com o meu cabelo, o que a senhora fez do meu cabelo e do meu nariz? Ela explicou que o cabelo comprido que o Alair tinha na época não poderia estar representado por conta da sensualidade. E o nariz, ela respondeu, é de seu pai, que lembra o nariz de judeu. Eles se divertiam juntos e ela o chamava de Lair. E quando ele levava rosas do jardim da Vila Bela à casa de seus pais, a Lair conta que era chamado de Mon Petit Angel, meu pequeno anjinho, em francês, né? E quando mexia em seus quadros e fazia observações sobre ele, sobre suas obras, a Anita o chamava em italiano de diavolino, ou seja, diabinho. Então, a Anita, quando o presenteava, dizia sempre para ele, olha, esse aqui é um presente da sua amiga de 300 anos de idade. A Lair também possui 4 obras abstratas que estão no seu acervo particular, e são únicas, também valiosas. A primavera, o verão, outono e o inverno. Não tem como negar que a Anita realmente trouxe a arte moderna para o Brasil. Por minha convivência com a família, com amigos que conheceram a Anita, com as minhas pesquisas e com a leitura das 84 cartas que eu li no IEB, as cartas que a Anita escreveu para o Mário de Andrade quando estava fora do país, quando estava estudando, eu vejo que a Anita Malfatti foi a vida inteira alegre, espontânea, autoconfiante, ela era corajosa, ela era direta, mas sem maldade, às vezes até inocente. A Anita era aberta, cordial, generosa, honesta, temente a Deus, e sua generosidade era indiscutível. Era evidente. Paulo Bonfim
dizia que a Anita era a praticante diária da sua religiosidade sem fanatismo. Sua bondade era a prática diária de fazer o bem. Tinha um espírito aguçável e gostava de explorar. Era uma característica dela. Buscava a justiça e a verdade, não guardava rancor. A Anita dizia assim, existe coisas mais importantes para fazer do que investir o meu tempo em rancores. Então, eu tenho um depoimento que eu gravei, que eu filmei, um depoimento maravilhoso que o Paulo Bonfim diz que é um equívoco, dizendo que Monteiro Lobato acabou com a Anita Malfatti em sua crítica no jornal em 1917. Criou-se uma lenda em torno desse tema. São aqueles mal-entendidos que viram verdade absoluta. Eu vou disponibilizar esse depoimento do Paulo Bonfim com as devidas explicações do porquê essa crítica não afetou a Anita e nem destruiu sua vida como pintora. Anita Catarina Malfatti, né, mais conhecida como Anita Malfatti, ela teve uma importância histórica para essa quebra do rompimento dos moldes tradicionais, acadêmicos dentro da arte, para essa renovação estética que aconteceu. Então, foi a Anita que trouxe a arte moderna para o Brasil. A proclamação da República se deu em 15 de novembro de 1889. A Anita nasceu 17 dias depois da proclamação da República, no dia 2 de dezembro de 1889. Ela nasceu com um defeito na mão direita, um defeito congênito. Foi levada para a Itália aos 3 anos e meio de idade, porque o pai era italiano, foi operada em Lucca, mas não resolveu o seu problema. Então, a mãe contratou uma professora de desenho com exercícios e treinos constantes, fez com que a Anita adquirisse traços firmes e precisos. É notório que a prática sempre leva à perfeição. A Anita sempre foi uma excelente desenhista em toda a sua carreira de pintura. Aí ela estudou, né, no Externato São José, concluiu as suas aulas secundárias, ingressou no Mackenzie, então ela acabou se formando no curso de Madureza. A sua mãe, Dona Beth, professora de línguas e de pintura, foi que lhe ensinou tudo o que sabia, tanto que a Anita se tornou poliglota. Em agosto de 1910, ela partiu para Berlim para pintura. Teve um excelente professor, Fritz Burg, que lhe ensinou o segredo da composição da cor. A Anita dizia, foi este mestre que me levou a fazer durante diversos meses centenas de pequenas experiências de separações e misturas, para descobrir qual a regra que rege a harmonia das cores. Nesta arte, a inspiração inicial deve ser conservada a todo custo. Mas a sua maior influência foi o expressionista Lovis Corinth. 4 anos mais tarde, quando ela foi para a Alemanha, ela volta em 1914, faz a sua primeira exposição e em final de 1914, ela vai para os Estados Unidos, para Nova York, para continuar sua dedicação ao estudo da pintura. Aí ela busca, através da arte moderna, um professor e filósofo chamado Homer Boss. Mais uma vez, a Anita convive com grandes artistas da época, né, estudando com esse Homer Boss. Ela acabou estudando junto com o Marcel Duchamp. Em 1923, a Anita parte para Paris e se encontra com a sua amiga Tarsila do Amaral, depois da Segunda Guerra, onde todos os grandes artistas dos 4 mundos se reuniam no bairro tradicional dos grandes mestres da pintura, da arte moderna, em Montparnasse. A Anita monta seu ateliê vizinho do escultor Victor Brecheret, e também vizinho como Fujita, Picasso, Matisse e Salvador Dalí. Quando eu estive lá para fotografar os lugares onde a Anita morou,
Eu me lembro que nós fotografamos uma porta pintada de vermelho e era ali que tinha morado o Salvador Dalí, distante somente algumas casas de Anita. Então, surgia nessa época uma atmosfera de vanguarda no ar, uma grande influência do inconsciente coletivo. Todos, sem exceção, se preocupavam em perpetuar suas obras como os grandes mestres clássicos. Todos, sem exceção, se preocupavam com isso. Então, a Anita sofreu essas influências e se dedicou muito ao desenho e recebeu críticas elogiosas da imprensa francesa. Pintou diversos quadros nesse período. Vou colocar aqui algumas obras só para vocês terem o sabor de apreciar o colorido de Anita. Então, quando a Anita volta ao Brasil, com essa sua bagagem e com essa evolução artística, né, mas está caracterizado que ela tinha um expressionismo clássico. Seus amigos modernistas não estavam preparados para aquela evolução. Então, houve muito estranhamento. A Anita já convivia com a arte moderna desde 1910 e estava, portanto, 10 anos à frente de todo mundo. Seguiu com sua pintura e sobreviveu dela. Ela fazia pinturas que agradassem o público e vendeu principalmente muitas, mas muitas flores. Eu fotografei uma infinidade de flores que a Anita pintou. A Anita ela era emocional, ela era intuitiva. Ela pintou até os últimos dias de sua vida, deixando um acervo gigantesco e muito variado. Pois os muitos anos de estudos na Europa e nos Estados Unidos lhe proporcionaram aprender várias correntes artísticas, né? Várias técnicas diferentes, mas ela é tida como realmente uma pintora expressionista. Na Alemanha, ela era conhecida como retratista. Nos Estados Unidos, ela era reconhecida como colorista. E na França, uma revista muito importante definiu a Anita assim, eles publicaram assim: jovem artista brasileira que tem viagem aos Estados Unidos e Alemanha e que está hoje em Paris há 2 anos, conhece por conseguinte todas as formas da arte moderna, mas soube na Alemanha retirar das suas observações preciosos ensinamentos, permanecendo própria no que possuía de original. É necessário reconhecer nessa artista os dons excepcionais de colorista. Está lá o elemento característico de sua beleza latente. Então, a Anita, ela foi uma artista completa, pintou flores, retratos, paisagens, arte sacra, interiores, naturezas mortas, teve uma produção imensa de arte rural, onde ela retratava as festas juninas e suas igrejinhas, os caipiras e toda a sua gente. E fez também gravuras maravilhosas. Então, a Anita absorveu e desenvolveu todas as técnicas que se possa imaginar. Acredito que não existiu no Brasil artista mais completa. Anita Malfatti foi mesmo a precursora do modernismo brasileiro, a mãe do modernismo brasileiro. E eu confesso que eu sou completamente apaixonada por toda a sua obra. Por isso que eu digo, palmas para Anita Malfatti. Viva Anita Malfatti! Muito obrigada.